Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo bate-papo da Academia Tigre 2020, edição online. Eu sou o Massal, CEO da Empower, e serei o mediador do nosso bate-papo de hoje. Muito legal voltar aqui com vocês. Completando o time da Empower, nós temos a Brenda, que será responsável pela curadoria das nossas perguntas de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Espero que vocês gostem. O bate-papo foi preparado com muito carinho. Queria dar alguns recadinhos antes da gente seguir. O primeiro é que as perguntas serão realizadas ao final do bate-papo. Então, podem mandar muitas perguntas no chat que a gente vai estar acompanhando daqui e fazendo as perguntas no final para vocês, certo? Outra coisa importante também é a respeito dos formulários de avaliação e certificado. Eles ficam na descrição do nosso bate-papo, então pode procurar, já podem ir preenchendo, e essa avaliação é super importante para a gente tocar os próximos bate-papos, então a gente conta muito com vocês. Isso aí, valeu, Brenda. E complementando no time, nós temos o JP, né? Além de responsável pela transmissão de hoje, ele também é o responsável pelas parcerias com as organizações estudantis parceiras da Tigre, né? Então, é com o JP que vocês normalmente interagem, né, ao longo do ano. Então, já estão apresentados aí. Combinado? Bom, para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas e ações de relacionamento para conectar jovens e organizações estudantis com as principais empresas do país. Né? O objetivo é compartilhar conhecimentos de expertise das empresas mentoras, sejam eles de negócio, de gestão, tecnologia, diversidade, por aí vai. Né? O que vocês precisarem e que tenham aplicação nos projetos que vocês realizam e que sejam relevantes para o desenvolvimento profissional de vocês. Legal? Quem quiser saber um pouco mais sobre Empower, é só acessar nossas redes sociais. E para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão, é só se cadastrar na nossa plataforma. É super rápido, é simples e gratuito. Bacana? Mas vamos ao que interessa. O bate-papo de hoje foi organizado em conjunto, né, com as organizações estudantis parceiras da Tigre. Então fica aí os nossos agradecimentos aos nossos queridos parceiros, né? Estão sempre próximos, e aí a gente está organizando sempre com super carinho, então super obrigado aí pela parceria de sempre. Nosso tema de hoje é um tema super relevante, tema super quente, que é cultura organizacional, né? A ideia desse bate-papo de hoje é que a gente possa aprender um pouco com a Tigre, né, sobre este tema, de forma que vocês possam aplicá-los junto aos times e projetos que vocês conduzem, né? E para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, gostaria de apresentar nossa querida parceira Bruna, já é de casa, né, responsável pelos programas de relacionamento com vocês, com as organizações estudantis parceiras e também pelo programa de estágio. Bruna, seja super bem-vinda aí. Muito obrigada, Massal. Bom, gente, boa tarde a todos. Como o Massal falou, eu sou a parceira do JP aqui dentro da Tigre, né, então responsável por esse programa de parceria com as organizações estudantis e também pelo programa de estágio. É um prazer estar aqui com vocês de novo no nosso segundo webinar. Como o Massal falou, um tema super relevante, então com bastante expectativas para o bate-papo de hoje. Espero que gostem. Legal. E para conduzir, né, o nosso bate-papo de hoje, temos uma convidada muito especial, ela que já está com a gente aí nessa jornada, né, compartilhando conhecimento com vocês já há 5 anos, você acredita nisso? 5 anos já se passaram. Ela conhece já bastante dos projetos que vocês conduzem, então acho que vai ser um bate-papo muito legal e a gente vai conseguir fazer muitas conexões aí com o dia a dia de vocês, né? Então, é um super prazer convidar a Débora Rodrigues, né, especialista em cultura organizacional na Tigre, uma parceira super querida. E Dé, seja super bem-vinda. Que gostoso, obrigada, Massal. Boa tarde, galera, boa tarde aí para todo mundo. Primeiro, eu queria começar falando que o coração está acelerado aqui, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Eu estava com saudade, né? Já foi um projeto, né, que eu cuidei, que eu liderei, né? Hoje está em melhores mãos impossível aí, já fui a parceira do Massal aqui do ponto de vista da Tigre, né, e geralmente estava com vocês no processo seletivo, né, com as organizações, né, falando aí de outros temas, então estava morrendo de saudade, então estou super feliz, né, primeiro, queria contar isso para vocês. Para quem não me conhece, né, já tenho contato com algumas OEs aí, mas para quem não me conhece, eu sou a Débora.
Fica super à vontade para me chamar de Dé, eu sou do apelido, né? Então não tenho problema nenhum com isso. Gosto de me definir como apaixonada aí por transformação organizacional, né? Tudo que envolva aí o desenvolvimento do ser humano, né? Uma mudança, uma transformação, evolução. Acredito muito no potencial humano. Então gosto de começar me definindo aí nessa frase. O Marçal falou que a gente tem 5 anos de parceria, né? Exatamente os anos que eu tenho na Tigre, eu completei 5 anos esse ano. Esse projeto de marca empregadora com as organizações foi o primeiro presente aí que eu recebi para poder estreitar aí esses laços, né? E nesses 5 anos passei por algumas cadeiras e por alguns bons desafios na Tigre. Dentre a cadeira de desenvolvimento de liderança, o programa de estágio, né, o pilar de marca empregadora, cuidei muito de atração e seleção, né, que é de fato a minha veia, né, eu venho de consultorias, né, como o grupo DMRH, Mercury Urval e lá em São Paulo, né, trabalhei na Companhia de Talentos, que muitos de vocês devem conhecer pelo momento de vida que vocês estão, né, então comecei a carreira aí na área de seleção, e aí migrei para o outro lado, né? Fui para a empresa, entrei na Tigre, passei por algumas cadeiras. Hoje eu estou numa área que chama Cultura e Desenvolvimento, né? Uma área especialista e responsável por olhar de fato esse tema de cultura e também o tema do desenvolvimento da nossa liderança e das nossas pessoas também. E atualmente eu estou numa cadeira como especialista de cultura, né? Então estou mergulhando aí nesse mundo tão gostoso e tão desafiador que é o que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje, né? Acho que eu não estou aqui só para passar conhecimento, eu vou dividir um pouco da minha experiência, de tudo que eu vivi na prática, né? Um pouco do que eu aprendi em estudo, mas muito do que eu vi na prática também com a Tigre, e espero que de fato esse processo não seja de mão única, né? Também estou esperando poder trocar um pouco com vocês ali no finalzinho, nas perguntas, né? Porque para sentir um pouco aí dessa energia, né? Acho que a gente não pode, geralmente esses bate-papos são presenciais, né? A gente não pode, a gente possa no finalzinho trocar um pouco para eu sentir um pouco dessa energia. Espero que vocês gostem, de fato focamos aqui em coisas práticas, aplicáveis, né? Desmistificar alguns conceitos, então espero que de fato se divirtam também, assim como a gente se divertiu em todos os cuidados do planejamento desse webinar, tá bom? Bom, desculpa, Marçal. Não, manda bala. Bom, para quem está, de repente, no primeiro contato com a Tigre, né, acho legal contar, a Tigre é um grupo, né, a gente tem 23 unidades Fabris, 11 aqui no Brasil e 12 no exterior. Para exportação, a gente exporta aí para cerca de 23 países. São hoje 5.500 profissionais, nós estamos presentes em 92 mil pontos de venda, né? Então é uma marca aí muito forte no segmento da construção civil e uma das empresas brasileiras mais internacionalizadas, né? Segundo o último ranking da Fundação Dom Cabral, né? Gosto de contar isso porque eu sou de São Paulo, né? Moro em Santa Catarina há 5 anos e eu conheci de fato a Tigre quando eu vim mesmo para o Sul, né? Até então tinha muita lembrança da patinha, né, das propagandas, mas eu não sabia que de fato era uma multinacional, que estava presente em todos os países, a gente sempre gosta de contar. E uma outra coisa também, né, que talvez não seja novidade para vocês, já que a gente já tem essa parceria, né, mas para alguns, é que a gente não só faz tubos e conexões, né? O grupo Tigre é formado de alguns outros negócios, né? Como, por exemplo, a Tigre Ferramentas para Pintura, um negócio bem sólido aí no segmento de tintas. A gente tem uma joint venture com a ADS, que é uma empresa americana, né? Onde a gente produz ali tubos de polietileno, né? Uma outra especificidade de tubos. Há 2 anos a gente realizou um desejo muito grande de sair da parede, né? Porque hoje todos os nossos produtos, né, quando a gente pensa numa casa, assim, estão mais dentro da parede, né? Quando a gente olha tubos e conexões, então a gente fez a aquisição aí da Fabrimar, muito conhecida no Rio de Janeiro, e a gente está vindo forte com essa marca aí da Tigre Metais. E uma aquisição também não tão recente, porque o tempo está passando voando, então já tem
cerca de 2 anos também, a gente fez a aquisição aí da TAE, que é nosso bebê, como a nossa CFO gosta de chamar, que é a gente fez a aquisição de uma startup, que é uma empresa de serviços, né, onde eles implantam projetos ali de reutilização de água, né, então extremamente conectado com o nosso propósito. E falando dele, né, no ano passado, nós nos questionamos muito por que a Tigre existe, né? Se a Tigre deixar de existir amanhã, quem vai sentir falta? Por que ela vai sentir falta? E partindo de uma inquietude em que, poxa, a gente não deve servir só para fazer tubos e conexões, para fazer um pincel, a gente quer existir por uma coisa a mais, né? E a gente foi atrás, fazendo essas perguntas, nos questionamos, e aí a gente descobriu, né, o propósito ele não é criado, né, ele se revela, né, e aí a gente descobriu que a gente existe de fato para cuidar da água, para transformar a qualidade de vida das pessoas, né, então hoje é o nosso maior elo, né, é o que a gente mais está trabalhando dentro da organização. Uma vez que a gente entendeu, que a gente revelou isso, a gente está olhando aí para os nossos processos, para a nossa fabricação, as nossas indústrias, as nossas instalações, para que a gente possa de fato viver esse propósito que a gente acredita aí bastante. Eu queria muito compartilhar com vocês. Legal, muito bacana, Dé. E é legal, assim, como você fala, assim, de cuidar das pessoas, porque isso é muito, a gente vê muito relacionado ao negócio, mas a gente, depois de 5 anos, né, como parceria, a Tigre foi a nossa primeira cliente, nossa primeira parceira. Então, acho que muito do que a gente vem construindo aqui na Empower foi muito pelo voto de confiança que a gente teve da Tigre, né, e você foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu, então isso é muito legal, porque a gente tem vivenciado isso mesmo, porque o ano tá bom, o ano não tá, a economia está crescendo, está em crise, e a Tigre continua investindo no relacionamento com as organizações estudantis, né? E esse é um negócio que não é fácil, né? A gente sabe disso, então é muito legal, né? A gente conseguir vivenciar isso que você está dizendo um pouquinho no dia a dia, eu acho que é um resultado muito da cultura também, do que se acredita, né? E vai ser muito bacana a gente poder compartilhar um pouquinho disso ao longo desse bate-papo de hoje. E aí, para a gente esquentar os motores, né, vamos dar uma mergulhada, então, no tema quente de hoje. E para todo mundo estar na mesma página, a gente tem a mesma largada, né? Conta para a gente um pouquinho o que é cultura organizacional. Legal, Massal. Bom, vamos lá. Toda a nossa base, pessoal, existem diversas definições para cultura, tá? Mas tudo que eu vou trazer aqui e compartilhar com vocês hoje é muito fruto da nossa experiência, tá? E aí, toda a base da nossa experiência é a metodologia, né? É um livro que virou uma metodologia, inclusive é o nome da consultoria, né? Então, hoje a gente segue, né, a metodologia da Walk the Talk, da Carolyn Taylor. E para eles, né, e a gente se identificou muito, né, com esse conceito de cultura, né, então, na verdade, para nós, quando a gente falar de cultura, a gente vai estar sempre falando, né, dos padrões, né, de uma reunião, né, de padrões de comportamentos que são encorajados, que são desencorajados ou tolerados com o passar do tempo. Né? Então, tudo que a gente vai encorajando, desencorajando, tudo que a gente vai tolerando aí nas pessoas, vai formando, de fato, um padrão de comportamento, né? Que vai modelando aí a nossa cultura, tá? Uma das primeiras descobertas, né, que nós fizemos estudando essa metodologia, a gente tem uma tendência a pensar em cultura, por onde que eu começo, né, da onde que ela vem? Ela nasce de visão, missão e valores, ok? Então eu preciso fazer um trabalho como esse, eu preciso mexer nas paredes, eu preciso mexer em frases de efeito, eu preciso mexer na comunicação. Mas uma primeira descoberta nesse processo nosso é que é a cultura, né, um aprendizado, na verdade, né, e aí a gente se deu conta de muitas coisas, a cultura ela é gerada a partir das mensagens não verbais que são recebidas pelas pessoas a respeito do que é valorizado. Então, naquele momento que eu estou encorajando, que eu estou desencorajando, né, algum tipo de comportamento, que eu estou tolerando algum tipo de comportamento, eu estou mandando mensagem para as pessoas do que é valorizado naquela organização, né, ou naquele contexto. E aí,
existem 3 fontes, né, um tripé que a gente trabalha, são 3 principais fontes por onde essas mensagens elas são enviadas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que são os comportamentos. Então, os modelos que aquela empresa segue ou aquela organização estudantil, o modo de fazer reunião, o modo das conferências, o modo até como as pessoas se tratam por e-mail, como elas interagem, todo esse comportamento ali está mandando mensagem cultural sobre o que é valorizado naquela organização, né? Uma segunda fonte, né, que manda muita mensagem para as pessoas são os símbolos que aquela organização tem, né? E aí, quando eu falo de símbolos, eu estou falando de a forma como eu aloco o orçamento é um símbolo, né? O que eu priorizo, o que eu aprovo, o que eu corto, eu estou mandando um símbolo do que é valorizado naquela organização. Como que a gente usa o nosso tempo, quando a gente promove, quando a gente demite, quando a gente contrata uma pessoa, né? As pessoas estão observando essas mensagens, estão entendendo o que é valorizado. Até a forma como os escritórios estão, em termos de design, em termos de layout, fala muito sobre aquela empresa, e isso vai se perpetuando, inclusive né, vai tendo outros impactos, por exemplo, o escritório, os títulos que aquela empresa tem também diz muito, né, sobre aquela cultura, né, é um símbolo daquela cultura. E uma terceira fonte de mensagem são os sistemas, né? Então, todos os sistemas que regem aí as pessoas e as tarefas, eles também estão mandando mensagem cultural para a gente, né? Então, o sistema que faz o planejamento, as ferramentas dos orçamentos, avaliação de desempenho, qual que é o sistema que rege esse processo, esse ciclo, né? Também tem mensagem cultural. As métricas, os relatórios, a forma de aprendizagem, a plataforma de aprendizagem daquela empresa, como está a estrutura dela, como é que é o organograma, mais vertical, mais horizontal, tudo isso está mandando mensagem para a organização do que é valorizado, né? E aí eu gosto de, quando eu estou falando de cultura dentro da Tigre, né, eu gosto muito de falar desse tripé para explicar para as pessoas por que tanta mudança quando a gente vai mexer o ponteiro em cultura, né? Porque tudo nos interessa, né? A gente precisa observar, de fato, todos os pontos, porque eles estão o tempo todo mandando mensagem para as pessoas como elas devem se comportar, do que tem que ser priorizado, do que tem que ser valorizado, do que se espera dela, né? Então, esse é um tripé que a gente sempre tem que manter no radar quando a gente, por exemplo, quando a gente está falando de coerência também, né? Eu não posso querer criar uma cultura na minha empresa que o comportamento fala uma coisa, existe um símbolo que fala outra coisa e o sistema que rege aquilo é completamente diferente, né? Então, se eu estou, por exemplo, tendo uma cultura mais de foco no cliente, mais de foco no resultado, eu estou cobrando mais da minha equipe de vendas, né? Então, eu estou exigindo um comportamento da minha equipe de vendas, mas eu tenho um sistema que é falho, que né, não dá para a gente confiar, que não é rápido, que é super burocrático. Então, lá na ponta, eu estou exigindo uma rapidez e estou trazendo um trabalho para ele que não faz sentido com aquilo que eu tô exigindo dele, né? Então, esse tripé é importante que a gente sempre tenha no radar, que a gente tome consciência da importância dele para que as coisas tenham coerência quando a gente vai mandar mensagem cultural, quando a gente vai mudar a cultura, seja de uma organização, né, uma empresa, por exemplo, ou seja de uma organização estudantil também. Então, eu preciso olhar a minha empresa como um todo para saber, né, que mensagem de comportamentos que a gente tem, quais são os símbolos que a gente tem nessa empresa, nessa organização, quais são os sistemas. Então, é sempre um projeto muito estratégico. Travou aí? Aqui para mim travou também. Aqui travou também. Legal. Gente, a gente teve um probleminha técnico aqui com a conexão da Dea, mas ela deve estar voltando já em breve. E a gente já retoma. Ok? Uma coisa legal para a gente comentar, assim, a Débora ela conhece bastante das organizações estudantis, viu, gente? Então, semana de cursos, equipes de Baja, as empresas juniores também.
ela conhece bastante desse contexto, né? Por ter participado liderado já essa parceria com a Tigre já há bastante tempo. Então, fiquem super à vontade aí para encaminhar as perguntas e a gente consegue, acho que, direcionar bastante para o contexto de vocês por esse conhecimento da DEA, né? Então, a gente tem um contexto bem favorável aí por esse conhecimento dela. Sim, e pessoal, não esqueçam também de preencher os formulários, né? Eu acho que é importante a gente lembrando vocês enquanto isso. Então, ele está na descrição, tanto o formulário de certificados quanto o formulário de avaliação. E é por meio desse formulário de avaliação que a gente vai verificando, né, como está o andamento, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente está mandando bem. Então, preencham, que é super importante para a gente também. Legal, exato, vamos ganhando tempo. Para aproveitar, enquanto a conexão da Débora está sendo restabelecida, JP, se você puder colocar o slide anterior a esse, que a gente comenta um pouquinho da plataforma, acho que eu posso adiantar um pouquinho para o pessoal também. Exato. Combinado. Nos escuta, Dé? Combinado. Ah, legal. Então, aqui, enquanto a gente vai, a conexão da Débora está sendo restabelecida, né, enquanto ela volta ali, só comentar com vocês, gente, quem ainda não está cadastrado na plataforma Empower, os links estão aí na descrição, aproveitem para se cadastrar, lá vocês conseguem ter acesso à página da Tigre e várias outras empresas mentoras, e a partir dali, solicitar diversos conhecimentos que sejam relevantes aí para o desenvolvimento dos projetos de vocês, desenvolvimento da equipe de vocês, né? E a gente consegue trabalhar uma série de ações online, sejam webinars como esse, treinamentos online, visitas técnicas também, mentorias, né? Mas a gente volta a falar, no finalzinho eu falo um pouco mais, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente já volta a falar. Oi, Dé. Oi, eu voltei. Oi, sentimos saudades de você, bom que você voltou. Ai, gente, tá chovendo muito. Não sei se eu tenho algum aí em Santa Catarina, eu tô aqui em Balneário. Camboriú, tá chovendo muito, deve ter sido isso. Pode ser que eu tenha algum outro probleminha, tá? Vocês vão me avisando aqui no WhatsApp. Combinado. Ai, que saudade de ver as pessoas, os carinhos. Eu tô sofrendo aqui. Presencial em breve. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Material, o slide está projetado, tudo certinho. Beleza, então. Combinado. Você tinha comentado em relação ao tripé, né? Marçal, você ouviu até onde? Um pouquinho do tripé? Eu tinha comentado, estava indo para o fechamento do tripé. Ah, beleza. Tá bom. Não, só estava falando o quanto que é importante a coerência, né, desses 3 pontos, né, principalmente quando a gente está falando de uma transformação cultural, né, de mexer algum ponteiro nesse sentido, né, o quanto acho que a coerência aqui é a principal palavra para a gente ter sempre esse tripé em mente, né, ou no nosso radar, quando a gente está falando de alguma mudança, tá bom? Muito legal, bacana. Esse é um ponto super legal para a gente ir validando também a nossa cultura, né, Débora? Pensando sempre nos tripés e fazendo uma validação de quão consistente está sendo o que a gente está construindo e comunicando, né? Bem legal. E próximo passo, assim, como seria uma possível aplicação? Pode falar. Alô, Dé? Não, eu só ia pegar um gancho, que é uma sala que você falou, né? E principalmente o que a gente está comunicando, né? E aí eu acho que é um input importante, né? O que a gente está comunicando e o que a gente não está comunicando, né? Porque às vezes não é uma comunicação direta, mas são decisões que a gente toma ali, comportamentos às vezes, né? Como uma comunicação. Bom ponto. Não, excelente. Legal. A gente consegue ver como seria uma aplicação dessa cultura na Tigre? Como essa cultura, como é a cultura da Tigre, como ela é mantida, né, numa empresa do tamanho da Tigre.
Poderia compartilhar com a gente? Bora lá. Bom, desde 2016, pessoal, a gente entrou nessa jornada aí que a gente chama de transformação cultural. Algumas empresas chamam de evolução, aí tem nomes diferentes. A gente entendeu que era se ressignificar mesmo. A gente teve que se transformar em muitos aspectos, tá? Então, a gente entrou nessa jornada em 2016 e eu vou detalhar um pouco essa jornada, né? Mas só para vocês entenderem o que a gente precisava calibrar, o que a gente precisava mudar. A gente tem um desafio, e eu digo tem, porque é uma jornada aí de longo prazo, não é fácil mudar uma cultura, não é nada da noite para o dia. Então, a gente tem o desafio aí de ganhar foco no resultado. Então, desde 2016, o nosso desafio cultural tem sido ganhar foco no resultado e foco no cliente por meio das pessoas e da inovação. Então, trabalhar o resultado, trabalhar o cliente, ter as pessoas e a inovação como habilitadores aí nesse processo, tá? Como a gente na Tigre, a gente chama de arquétipos, tá? O foco no resultado, o foco no cliente, aí vocês vão perceber que cada metodologia, né, que cada pessoa que traça uma metodologia, uma linha de estudo sobre cultura, né, ela reúne as principais características de cultura e define alguns arquétipos, né, alguns modelos pré-estabelecidos. Então, na Tigre, pela metodologia que a gente segue, que é a metodologia da Walk the Talk, a gente trabalha foco no resultado, foco no cliente e inovação. Só que isso é muito amplo, né? Como é que se começa a trabalhar a foco no resultado? Ele é extremamente amplo, né? Então, no nosso processo, vocês vão ver na nossa jornada, a gente teve que definir 2 comportamentos prioritários para poder começar a disseminar, começar a trabalhar aquele arquétipo dentro da nossa organização, né? Então, o nosso desafio, quando a gente fala de foco no resultado, a gente está trabalhando o comportamento de acompanhar e corrigir a rota, de priorizar o que traz os melhores resultados. Quando eu falo de foco no cliente, a gente está trabalhando o comportamento com as pessoas de que a gente tem que entregar a solução que agregue valor aos clientes e que a gente precisa cumprir o combinado com o cliente. E quando a gente fala de inovação, a gente está falando de começar pensando, não é reinventando a roda, não, né? Não é nada criar, né? É desmistificar um pouco, né, esse ponto da inovação. A gente quer que as pessoas comecem a pensar de uma maneira mais crítica, a se olhar, a repensar por que esse processo acontece assim, a cada vez a gente minimizar aquela famosa frase de sempre foi feito assim, né? Então a gente quer que de fato as pessoas sejam mais críticas em relação aos processos, atividades que elas tenham e que a gente possa de fato agir de uma maneira mais rápida, né? Porque o mercado pede isso, né? O mundo pede isso. E pessoas, quando a gente fez o nosso diagnóstico, né, a gente descobriu que o nosso arquétipo de pessoas, né, inclusive a Tigre ela é benchmark para a Walk the Talk quando a gente fala de cuidado nas pessoas, ele era altíssimo, né, ele era ao extremo, assim, a gente era muito pessoas, né, e a gente teve que reequilibrar um pouco isso, né, olhando para a sustentabilidade do negócio, né, como é que a gente faz uma mescla entre pessoas e resultados, porque a nossa tudo que é em excesso não é legal, né? Então, a nossa intensidade quando a gente olha as pessoas, em vez de potencializar o nosso negócio, galera, ela estava inclusive deixando as pessoas um pouco mal acostumadas, assim, né? Em relação a serem um pouco mais ambiciosas, de buscar melhoria contínua, né? De ser mensurado por meritocracia, né? Não só por tempo de casa. Então, tudo isso teve que mudar dentro da organização. Mas nós entendemos que esse é um valor para a gente, que vem lá do nosso fundador e que a gente não quer perder. Então, quando a gente faz um diagnóstico cultural, que é o primeiro passo, né, para qualquer mudança, sempre você saber, né, do ponto que você está saindo para onde você está indo. Então, o diagnóstico cultural nos fez refletir que a gente queria muito manter o nosso DNA de pessoas, mas equilibrar ele melhor e usar ele como habilitador para trabalhar melhor a nossa orientação a resultados e trabalhar melhor a orientação para o cliente. E aí, né, não estou vendo vocês, mas imagino eu o que vocês devem estar pensando. Poxa, mas resultado, cliente, né, é tão óbvio, né? Nunca é óbvio para uma cultura que não está naquele momento, né, de fomentar isso dentro da organização, né? Então,
As principais mudanças culturais, né, elas acontecem ou por uma mudança muito brusca de gestão, né, de presidência, ou numa aquisição, seja provavelmente, né, uma empresa que está sendo adquirida, ou por uma crise. Né? E a Tigre, ela passou pelos dois ao mesmo tempo, né? Ela viveu a vinda de um presidente, o primeiro presidente do mercado, né? A família, a Tigre era uma empresa familiar, né? Mas a família ela não está na gestão já tem um bom tempo, né? Eles estão no conselho administrativo, mas os presidentes da Tigre durante esses 80 anos eram pessoas que se formavam lá dentro da empresa, né? Tem uma parte que é muito bacana disso, né? Dá um baita de um orgulho das pessoas se desenvolvendo lá e chegando à presidência, mas por outro lado, a cultura que foi se criando foi uma cultura muito industrial e uma cultura de olhar para dentro. Então a gente acabou, por exemplo, não tendo esse olhar do cliente muito forte, o cliente presente na organização. Era um mercado nada competitivo, isso é difícil imaginar, né? Mas assim, quando eu estou falando da Tigre há 8 anos atrás, 9 anos atrás, a gente não tinha competitividade nenhuma. Então, assim, olhar resultado, falar de gestão de custo, não fazia sentido para eles, assim, era muito fácil bater meta, era muito fácil vender a marca, né? Então, o consumidor não estava preocupado ali se ele ia pagar mais barato, mas, cara, não existia esse tipo de coisa. Então, numa crise, a gente foi obrigado a se reinventar, e nessa mudança de presidente, porque quando o Otto vem e assume, ele foi o primeiro presidente vindo do mercado, e ele veio de um mercado de bens de consumo, né? Ele trabalhava na PepsiCo, que são culturas e formas de trabalho completamente diferentes de uma indústria, né, de materiais de construção, né, com um olhar muito para dentro, com uma postura até, não é legal a gente falar, mas ele mesmo conta, né, quando ele chegou na Tigre, ele achou uma postura muito arrogante em relação ao mercado, porque a gente não tinha esse olhar para fora, essa prática de fazer benchmark, né, de abrir as portas, mas enfim, nada que seja, não é juízo de valor se era certo ou errado, né. Acho que o primeiro aprendizado que eu queria compartilhar com vocês aqui, falando do desafio da Tigre, é que existe a cultura que faz sentido para aquele momento, né? E a cultura, eu vou até trazer depois, mas já queria adiantar que a cultura ela é muito viva. E vocês vão ver isso no processo ao longo da nossa caminhada, tá? Então, esse é o nosso desafio, ganhar foco no resultado e foco no cliente, sem esquecer das pessoas e por meio, usando a inovação como habilitador aí desse processo, né? A nossa jornada, a gente começou ali em 2016 com esse diagnóstico da Walk the Talk, um diagnóstico muito profundo, onde a gente conseguiu ter um panorama, né, uma visão geral de como que a gente se comportava, né? E eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas só para adiantar, a cultura ela está muito conectada à estratégia, né? Na verdade, a cultura ela está sempre a serviço da estratégia. E aí, no nosso encontro de líderes ali em 2016, a gente começou, é um trabalho sempre top-down, tá? É muito difícil começar um trabalho desse de baixo para cima, é muito importante que o presidente esteja envolvido, né? E aí, ali em 2016, o José Renato, até então nosso diretor de recursos humanos, e o Otto, eles entenderam que a gente não tinha uma clareza, né, em termos de cultura mesmo, né? Existia muito a Tigre do passado, a Tigre daquele momento, e uma Tigre que a gente desejava ser, que a gente queria ser. Então, era muito confuso a gente disseminar uma estratégia, por exemplo, sem ter uma clareza disso. Então, eles sentiram essa necessidade do diagnóstico, né? Foi quando a gente teve contato com a Walk the Talk. E aí, nesse diagnóstico, a Walk the Talk colocou, né, o nosso planejamento estratégico e colocou a forma como a gente se comportava, né? E aí eles perguntaram para a liderança, né? Primeiro para os diretores, e depois a gente desceu essa mesma dinâmica no encontro de líderes, né? Se a gente não mudar o nosso comportamento, né? Qual que é o percentual das nossas batalhas, que é o nosso planejamento estratégico, eles estarão sob risco? O que essa pergunta significa? É como se eles estivessem nos falando, vocês querem entregar X, mas vocês estão se comportando, né, de uma maneira muito contrária, né, ao que vocês querem entregar. Então, metas muito ambiciosas,
para uma cultura no dia a dia onde a performance não era valorizada, as pessoas não tinham não eram medidas, né? A gente não tinha esse olhar sobre indicadores, e aí, de novo, gente, não é certo e não é errado, é o que faz sentido para aquele momento da organização. Então, a organização estava vivendo uma crise, precisando se reinventar, né, e percebendo que assim, o olhar sobre resultado, a forma de fazer gestão de resultado precisava ter uma mudança muito grande. A segunda conclusão que a gente chegou é o ponto do cliente, né? O cliente precisava ter uma importância diferente para a organização, porque a voz dele é o caminho, né? A gente precisa que ele, como seja o cliente, a nossa loja que compra os nossos produtos, ou o nosso consumidor final, que vai levar esse produto para casa e instalar, né? Ou até os tomadores de decisão, que são os profissionais aí do material de construção civil. A gente não tinha domínio, né, sobre essas pessoas que a gente chama hoje aqui. Então, todas essas reflexões começaram a ser geradas. Foi quando a gente definiu que a gente teve o primeiro tilt, né, que a gente precisava mudar, e a gente, junto com o Walk the Talk, seguindo toda a metodologia deles, né, eu estou resumindo para vocês, gente, mas isso aqui é meses, é dias de trabalho, né, mas em julho de 2017 a gente conseguiu chegar na definição do que a gente chamou de cultura desejada. Foi quando a gente definiu que era importante trabalhar o resultado, o cliente e a inovação com aqueles comportamentos que eu comentei com vocês, tá? Nós passamos 2 anos só trabalhando a liderança, tá? Só fazendo encontros com os líderes, trabalhando workshops sobre esses conceitos que eu estou, exatamente os mesmos que eu estou dividindo com vocês, trabalhando coaching nos nossos presidentes, dos nossos diretores, começando a criar a autoconsciência da importância desse conceito da cultura, o quanto que essa cultura estava influenciando o nosso comportamento e o quanto no final do dia isso ia impactar a nossa entrega de resultado, né? Então, todo esse processo acontecendo ali, né, no topo da organização, e a gente escolheu a Walk the Talk, né, como o próprio nome já diz, né, a cultura de fato pelo exemplo, né? Então, a gente acredita que a consolidação de uma cultura, ela se dá pela liderança, né? Não é com cartazes na parede, não é com uma comunicação perfeita, com texto bonito, com site bonito, é a consolidação pela transformação da liderança. Então, antes que a gente fizesse qualquer trabalho com toda a empresa, nos 11 países, a gente trabalhou só a liderança, né? Só os nossos líderes, os diretores, e os líderes que a gente chama de liderança estendida, que são as gerências, né, ligadas diretamente às nossas diretorias. Então, a gente trabalhou só com esse público, tá, durante 2 anos. Então, uma vez que eu descobri como eu sou, eu cruzei isso com o que eu preciso entregar, que é o meu planejamento estratégico. Entendi que características eu queria que ficasse, que características que eu precisava mudar e o que eu precisava criar na minha organização. E aí a gente começou a trabalhar em cima de um planejamento estratégico, que é a nossa one page de cultura. Então, lá tinha tudo muito conectado, nosso planejamento estratégico, o que a gente não precisava deixar de fazer, que a gente chama de imperativos de negócio. E aí, para ter esses imperativos de negócio, que cultura que eu preciso criar, resultado, cliente, inovação, para eu criar essa cultura, que comportamentos que eu tenho que ter, então por onde eu posso começar, a gente começou a trabalhar com aqueles comportamentos, né, e principalmente que crenças que eu preciso trabalhar com as pessoas, porque o nosso comportamento, ele parte de uma crença, né, e a cultura, ela é muito complexa, né, ela mexe com o interior das pessoas, com o que as pessoas acreditam, ela mexe com o hábito, né, que são coisas que a gente faz no automático. Então, mudar uma cultura de uma empresa, né, dentro da organização, tem esse desafio, e por isso leva esse tempo, né, gente? Quando a gente, uma cultura rápida de uma transformação cultural rápida para acontecer, só se a gente demitisse todo mundo e contratasse todo mundo alinhado nessa cultura, mas esse caminho não nos interessa, né? A gente de fato acredita no ser humano, e a gente convidou, sim, a liderança para fazer essa jornada junto com a gente, né, e esse trabalho. Então, uma vez que eu tenho a minha page, a minha one page, e aí eu tenho essa cultura definida, e aí eu fiz questão de colocar aqui, quando eu faço essa definição, eu começo a criar uma cultura consciente, que é começar a criar aquela cultura com a intenção mesmo, né? Não deixar a cultura, vamos ver o que vai dar,
vamos ver o que a liderança está fazendo, vamos deixar a coisa acontecer para ver que cultura vai dar no final do dia. Não, esse foi o segundo aprendizado com a Walk the Talk. A gente pode conseguir planejar antes que cultura que a gente quer ter, ou melhor, que cultura que a gente precisa para fazer a estratégia acontecer no dia a dia, né? Então aí a gente começa a criar essa cultura consciente, que é um conceito comum se vocês forem pesquisar um pouco sobre cultura na internet, né? A nossa One Page, a gente começou a achar ela ela é bem planejamento estratégico, então ela segue uma linha bem racional mesmo, né? Então, esse planejamento estratégico, eu preciso fazer isso, ter essa cultura, ter esse comportamento. E a gente sentiu falta, né, muito da nossa cultura de pessoas, de um embalo mais emocional, de uma visão compartilhada de futuro. Foi quando a gente transformou a nossa One Page num manifesto cultural, né, e lá tinha todos os nossos desejos, né, então quero trabalhar para ser uma empresa líder no segmento, e ela embalava o comportamento, todo o arquétipo que a gente precisava mudar, ela embalava, né, num texto, depois eu posso até compartilhar com vocês, não tem problema nenhum, né? Ele fica exposto, né? Quem já conheceu uma unidade nossa fica exposto lá, e a gente convidou os líderes a assinar esse manifesto, né? Como um ritual de compromisso, né? De quem estava junto nessa jornada de transformação ou não, né? E aí percebam os timings, né, gente? Nada do dia para a noite, muito devagarinho, trabalho de formiguinha, né, fazendo as pessoas primeiro compreenderem, entenderem, internalizar aquilo que estava precisando ser feito, e depois a gente conseguir acompanhar e ir despertando a autoconsciência para uma mudança, né? Em 2018, nós entendemos, né, 2 anos depois que a gente iniciou essa jornada, que a empresa inteira estava pronta para receber uma comunicação, né, oficial. Antes a comunicação estava vindo só via líder, né? A gente estava trabalhando para aquilo, para que ele praticasse aqueles comportamentos no dia a dia. E aí a gente começou a achar que as pessoas estavam preparadas para ter uma campanha, né? A gente começar a embalar essa transformação de outra forma, né? E de todos os meios para que essa veia aí a gente pudesse garantir, né, seguindo aí por toda a organização. Então foi quando em agosto de 2018 a gente fez um plano de disseminação que eu vou compartilhar com vocês em sequência, tá? Depois disso a gente foi monitorando o avanço da cultura com uma ferramenta que a Walk the Talk chama de Pulse Check. Pulse Check é uma pesquisa de sondagem de opinião que você faz há 3, 4 meses, que você tem uma lista de funcionários e aleatoriamente você liga, né, para as pessoas para fazer perguntas. É um bate-papo de 20 a 30 minutos, conduzidos por entrevistadores de preferência do RH ou quem, né, tem uma ideia desse movimento que está acontecendo, e a gente liga para exatamente perguntar isso sobre essa mudança da liderança. Não nos interessa julgar, saber nome, quem é, a gente só quer saber o que as pessoas estão recebendo como mensagem. Então a gente pergunta, né, qual que é o teu sentimento em relação à organização, né? Você sentiu alguma mudança do teu líder? Você já ouviu falar de foco no resultado, foco no cliente, inovação? E aí a gente começa a sondar para saber se a forma como a gente está mandando as mensagens, né, e os meios, se de fato a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, que é a nosso famoso correção de rota. Se a gente precisa corrigir a rota ou se as pessoas estão entendendo o movimento que está acontecendo, porque para nós é muito importante que elas entendessem, né? Faz todo sentido para a nossa estratégia de engajamento das pessoas, né? E aí a gente foi monitorando isso, a gente foi fazendo a avaliação 360 com a liderança, né? Então, tem o líder, os pares, o gestor desse líder e a equipe respondia uma pesquisa falando em relação àquele comportamento, né? Corrigir e acompanhar a rota, né? Quanto que esse líder é modelo nesse comportamento de 0 a 10? E também era uma ferramenta que ia ajudando a gente a monitorar o quanto que esse líder estava sendo percebido como um exemplo da cultura que a gente precisa, né? Então, 2 anos só nesse trabalho. Em 2018, disseminamos uma campanha, né, para começar a ser mais institucional isso. Em 2019, né, como eu comentei lá no início com vocês, sim, começamos a sentir falta, porque a cultura, né, gente, existe a estratégia que a gente vai entregar, existe como eu vou entregar,
e a cultura, ela responde essa pergunta, porque é a forma como a gente vai se comportar, mas existia um porquê, né? Por que a Tigre existe? A gente não conseguia responder isso só com a estratégia, com a cultura, né? Faltava um elo, faltava alguma coisa, e a gente entendeu que a gente precisava encontrar e revelar o nosso propósito. Então hoje a gente está nessa jornada de embalar aí o nosso propósito e vivenciar isso cada vez mais. E o ano passado aconteceu pela primeira vez a pesquisa de aderência cultural, né? Também uma ferramenta aí da metodologia Walk the Talk. Então, depois de 3 anos, a gente perguntou para as pessoas, né? Como é que você avalia a nossa evolução nesse processo? Quanto você vê de consistência no teu dia a dia em relação a resultado, cliente e a inovação, né? E que teve um resultado muito bom, né? A gente teve uma nota aí de 85%, né? Então, estamos 85% aderente a essa cultura desejada do ponto de vista das pessoas, né? A gente ficou muito feliz com o resultado, mas a gente sabe que para consolidar uma cultura, para que vire na veia, para que as pessoas, eu costumo dizer, né, que cultura é o que acontece quando a gente apaga a luz, quando não tem ninguém vendo, né? Se agir da forma como a gente está esperando quando a gente fala de cultura desejada, é porque a gente está no caminho. Ainda tem um espaço, acho que resultado foi um arquétipo que a gente evoluiu muito, né? A gente era uma empresa que até os próprios gestores financeiros, né, da organização, eles comentam muito sobre isso, né? E aí não tem problema de dividir com vocês, porque como eu falei, não é certo nem errado, é o que precisava naquele momento, mas existia muito uma cultura da gente discutir o resultado não foi bom, e aí a gente começava a fazer reunião para entender por que aquele resultado não foi bom. E a gente começou a se questionar, né? Uma vez que eu tenho uma cultura de foco no resultado, eu não posso esperar que o resultado seja ruim para eu começar a fazer alguma coisa. Gente, a gente precisa se antecipar isso, né? Então a gente precisa, e aí nasceu o comportamento, acompanhar e corrigir a rota. Então acompanhar melhor os resultados de perto, acompanhar os indicadores de perto. E se a gente sentir qualquer alteração, a gente ter sempre esse plano de correção de rota, né? Então todas essas mudanças, elas foram muito percebidas aí na organização. Então o resultado a gente evoluiu muito. Cliente, não tanto quanto a gente gostaria, né? A gente ainda tem um desafio grande de fazer com que o cliente ele seja o centro de toda a organização, e aí quando eu falo toda, é toda mesmo, assim, né? O financeiro precisa estar muito preocupado e conectado com o cliente. Nós, da área de RH, a gente precisa visitar a loja, a gente precisa entender o que é um PDV, a gente precisa conhecer o nosso cliente, precisa saber quem é o nosso consumidor final, precisa fazer com que isso perpetue aí toda a organização, né? Então a gente ainda vê alguns espaços aí de melhoria. E nesse momento a gente está fazendo o que a gente chama de refinamento da cultura, porque o mundo mudou muito, né? Não preciso contar para vocês tudo que a gente está vivendo, e aí a gente precisa se parar para se perguntar, né? A cultura, ela ainda é a mesma? A gente precisa trabalhar os mesmos pontos, né? Ou tem alguma coisa que a gente precisa potencializar, tem alguma coisa que a gente tem que diminuir? O que a gente tem que fazer? Algumas empresas, eu estava vendo uma reportagem da Embev, por exemplo, né? Eles fazem ano a ano, todo ano eles param para pensar, né? A ideia não é que mude da noite para o dia sempre, né? Até porque não é estratégico isso. Mas ano a ano você se revisitar e saber se você está no caminho certo, principalmente com todo esse mundo VUCA aí que a gente vive, né, volátil, incerto, né, com as mudanças aí acontecendo de maneira exponencial, a gente parar para se olhar novamente, ver se a gente está no caminho certo, é exatamente isso que a gente está fazendo, né, depois aí de 4 anos de jornada. Então a gente está chamando de refinamento. Os arquétipos, será que são isso? Os comportamentos ainda são esses? Tem alguma coisa que a gente precisa intensificar nas pessoas? Ou talvez diminuir para falar de uma outra forma? Porque desse jeito está fazendo mais sentido? Então são esses questionamentos que a gente está fazendo nesse momento, a gente está chamando de refinamento da cultura, tá? Aqui um pouco, quando a gente fala de plano, né, de disseminação, trouxe algumas peças para vocês entenderem como que a gente foi conectando esses comportamentos com objetos do dia a dia das pessoas e meios também, né? Então a gente tem públicos diferentes, a gente tem o vendedor que tá no campo, agora não, claro, né? Mas fica muito no campo. Nas fábricas a gente tem o nosso operador, né? Que é uma outra pessoa, e a gente tem o nosso time administrativo. Como a gente impacta todas essas pessoas com essa comunicação, né? Sem contar
a liderança. Então, a gente tinha que ter guia ali para a liderança falar desse assunto com as pessoas, a gente tinha cartaz e e-mail marketing, mini-door nas fábricas, a gente fez um crachá com essa campanha Eu Afio as Garras, que foi o mote aí dessa disseminação, um template para diálogo. Na fábrica eles têm um diálogo de segurança, né, que acontece todo dia. Então a gente colocou um diálogo semanal de cultura para aproveitar esse momento e falar de cultura também. A gente trabalhou com vídeos, né, das pessoas que já eram identificadas, né, já eram reconhecidas com um comportamento muito próximo do que a gente espera, para que as pessoas contassem um pouco do como é que ela pratica o foco no resultado, como é que ela, o que ela mudou, o que ela teve de resultado por ela acompanhar e corrigir a rota, que impacto que isso teve. Então, as pessoas começaram a contar isso em vídeos e a gente foi compartilhando, né, tudo por uma estratégia de disseminação por trás. E aqui o nosso objetivo, né, isso aqui não garante mudança de comportamento, tá, gente? Só sendo bem honesta para vocês. Eles garantem que a gente queria garantir que as pessoas tivessem informação no primeiro momento, né? Informar para engajar. Então, a gente queria que as pessoas tivessem informação, né? Então, essa foi o pano de fundo para essa campanha. No ano passado, como é que a gente foi conectando, né? A gente conectou ações de cultura com coisas que já aconteciam, né? Porque a gente estava fazendo assim, uma pauta separada para falar de cultura. A gente falou assim, não, a gente não precisa, mas a gente tem que mostrar para as pessoas que a cultura está no dia a dia, né? E está nas coisas que a gente faz. Então, por exemplo, cultura embalou o encontro da liderança no ano passado. Esse ano acabamos de fazer também ancorado todo no propósito e na cultura da Tigre. A gente tem um programa de reconhecimento todo final de ano que chama Férias do Ano. Em 2009, a gente embalou o Férias do Ano com base nos nossos arquétipos e nos nossos comportamentos para disseminar ainda mais e trazer reconhecimento, né, das pessoas que já estão no caminho da cultura que a gente precisa. A gente permudou, né, em janeiro do ano passado. Não é muita novidade isso no mercado, né? Isso já é comum, mas, gente, para uma indústria como a nossa, isso é uma novidade, né? Uma indústria mais conservadora, né? O nosso conselho é super conservador. Para a gente foi uma vitória gigantesca, né? Exatamente para trazer essa questão da qualidade de vida, da inovação, das pessoas se sentirem confortáveis, né? E com bom senso, poderem ser elas mesmas, porque elas estejam bem naquele ambiente. A gente trabalhou uma campanha muito bacana que chama Eu Levo o Cliente no Peito, no dia do cliente, né? A gente convidou as pessoas a visitarem lojas, né? Elas faziam uma inscrição e a gente fazia um sorteio. E aqui foi uma oportunidade de, por exemplo, um operador sair da operação e ver o produto dele na loja, né? E isso aconteceu em 80 anos pela primeira vez. E aí, de novo, né, vocês vão falar, meu Deus, isso é tão básico. Não é básico quando a cultura ela não fomenta que isso aconteça, né? E aí que as nossas fichas vão caindo. Nunca foi valorizado que o operador conhecesse o cliente, que o operador tivesse essa ideia de onde o produto dele vai parar, uma ideia da cadeia, né? Então, uma vez que eu não valorizo, que eu não encorajo isso nos profissionais, não tem como gerar valor, né? Então, aqui a gente começa a despertar. E aí tem um case muito bacana, que eu gosto de contar desse foco no cliente. A gente teve uma auditoria no início do ano, e aí o auditor viu uma pessoa trabalhando na nossa fábrica de pincéis, lá em Castro, no Paraná, e ela estava muito empolgada, muito engajada fazendo aquilo, né? E o auditor pediu licença, ela falou, nossa, mas posso te perguntar por que você está tão feliz, tão engajada aí trabalhando, né? Lá, eu quero fazer... Ela falou, não, imagina, claro, eu quero fazer o meu melhor para o meu cliente receber esse produto. Meu cliente está esperando esse produto, né? E aí a gente ficou super feliz, porque, enfim, ela estava quietinha no canto, não foi combinado com ninguém. Mas, assim, o despertar da consciência das pessoas, do impacto do trabalho delas no cliente final, né? Isso foi é assim que a gente vai começando a ver alguns ganhos, assim, na organização da cultura que a gente quer ter, né? A gente implantou no ano passado um piloto, né, que deu muito certo, de mentoria reversa, para estimular essa questão da inovação, para estimular essa troca, né, para estimular o quanto que a gente aprende com todo mundo. Então, para quem não conhece a mentoria reversa, né, ela parte do conceito de que uma pessoa mais jovem, ela dá mentoria para pessoas mais experientes. Então, a gente pegou 3 diretores, por exemplo, para fazer esse teste, com 3, né, jovens analistas e especialistas ali para mentorar os diretores e
Foi incrível essa experiência. E aconteceu ano passado, né, o primeiro comitê estratégico do cliente. Então, o cliente vindo para a Tigre, entrando na fábrica, né, conhecendo os nossos processos, trazendo as dores, né, e a gente juntos achando soluções. E aí, de novo, né, Del, 80 anos, primeiro comitê estratégico, gente, porque a cultura impulsionou, conseguiu fazer os gerentes verem valor nesse tipo de ação, né, e é assim que a gente vai comemorando cada conquista dia após dia, né. Queria passar um vídeo para vocês, que é um vídeo, a gente fez um chamado para a liderança, né, e a gente embalou esse vídeo, né? Então, eu queria compartilhar com vocês para vocês sentirem um pouco do tom quando a gente convida a liderança para uma transformação como essa. JP, contigo. Show de bola. Poxa, adoro esse vídeo. Gente, só antes da gente continuar aqui, só lembrando vocês, né, para vocês preencherem aí o formulário de certificado, para vocês receberem por e-mail aí o certificado de participação. Legal? A universidade consegue contabilizar essas horas aí como horas eletivas para vocês, optativas, né? Combinado? E vão mandando as perguntas aí para a gente pelos comentários. A gente está segurando um pouquinho para o final, que a Débora trouxe vários conteúdos super legais aqui, né? E aí no final a gente abre e passa pelas perguntas, combinado? Então, assim, vão mandando para a gente que a gente já vai, a Brenda vai recebendo e a gente está organizando as perguntas aqui para a gente trazer no final, combinado? E aí, para dar sequência, eu queria perguntar para a Débora, né? E quais são você comentou um pouquinho, mas eu queria explorar um pouquinho mais esse tema, nesse sentido, né? Quais são os principais benefícios, né, de se ter uma cultura bem definida, seja para uma empresa, seja para uma organização estudantil? Legal, Marçal. Assim, super conectado com uma pergunta aqui que eu pensei, né, que também fiquei pensando, assim, né, e aí, juntando o que você trouxe, né, perguntei só de uma forma diferente. Você usou a palavra benefício, eu usei a palavra, né, influência. Como é que a cultura organizacional ela influencia na minha organização estudantil, né? Tipo, né, tudo que você está falando, legal, muito bacana, Jornada da Tigre, mas e a gente? O que a gente tem a ver com isso, né? No final do dia, vocês estão se perguntando isso, vamos falar. E aí eu pensei um pouco disso, né? Puxa, como é que a gente traz para a realidade dele, mas aí conectando com a tua pergunta, né? Todo lugar ele possui uma cultura, tá?
todo lugar, né? Não existe uma cultura. Uma vez que tem um grupo, né, eles vão criar algum tipo de padrão de comportamento, né, vão receber uma mensagem do que é valorizado, do que não é valorizado, né, em qualquer esfera que a gente esteja, num grupo de amigos, né, ali que se cria ali uma cultura. No nosso caso, que a gente está falando da organização cultural, né, todo lugar ela existe, ela possui. O que a gente tem que pensar, né, e que vocês têm que ter muito claro, é se essa cultura, gente, ela está promovendo ou ela está bloqueando a estratégia da sua organização estudantil. Tá? Acho que isso é uma coisa muito legal para vocês voltarem para casa e pensarem sobre isso, né? Porque a cultura, né? E aí respondendo a tua pergunta, como é que a cultura organizacional influencia na minha organização? A cultura, gente, ela está o tempo todo influenciando a performance das pessoas, né? Como as pessoas fazem as coisas, como as pessoas fazem as coisas acontecerem no dia a dia, né? É como você vai fazer a tua estratégia acontecer no dia a dia, como você vai entregar ali de fato o resultado, né? Então, a cultura, ela influencia na performance de qualquer organização e de qualquer organização, né, empresa e organização estudantil também, né? Então, estamos aqui falando tudo isso para vocês, né, para despertarem essa consciência, né, em vocês de que no final do dia a gente está falando de performance, de como as pessoas vão trabalhar, como elas vão se relacionar, como elas vão de fato entregar aí o resultado, né? E aí vocês precisam se perguntar, né, a minha cultura está bloqueando, ela está promovendo a estratégia, né? Mas que cultura que vai transformar a estratégia da minha organização em resultado? Qual que é essa cultura, né? Eu já falei um pouco para vocês sobre isso, mas só resgatando aqui, né? A gente gosta muito dessa frase, uma frase que a gente trabalha internamente, né? Foi a frase que convenceu aí o nosso presidente, que começou a conseguir ver link, né, entre cultura e estratégia, né? Essa frase do Peter Drucker que a gente que fala que a cultura ela come a estratégia no café da manhã, né? O que isso significa? Significa que a estratégia, a cultura ela tá a serviço da estratégia, né? E aí você vai ver, né, o quanto que isso está sendo usado a favor ou contra, né? E aí é uma escolha, né? O quanto que essa cultura está promovendo ou ela está bloqueando as estratégias, né? Então, quanto antes as lideranças, né? Acredito que tem alguns líderes de organização estudantil aqui, mas que não sejam líderes, né? Como é que a gente leva essa provocação para cima? Mas quanto antes vocês tomarem consciência, né, desses conceitos, não só pelo conceito, mas do que é isso, do que a gente está falando, dessas fontes de mensagem, vocês vão conseguir identificar, romper alguns padrões de comportamento que possam estar prejudicando, né, o andamento de projetos, né, prejudicando até o sucesso mesmo da organização estudantil, né? Então, quanto antes de ter esse despertar, é a melhor maneira, né, o caminho de vocês encontrarem, responder essa pergunta de qual que é a cultura que vai transformar a minha estratégia em resultado aqui na organização estudantil, tá? Essa cultura, ela é viva, né? Então, no processo, ela é muito viva, e aí gravem muito de que não existe cultura, eu não gosto dessa coisa, cultura certa, cultura errada, cultura ruim. É muito, muito ruim a gente falar dessa forma, né? Porque desvaloriza a história, né? Todo mundo tem uma história, tem um porquê. Existe um mercado que era um mercado completamente diferente, né? Há 30 anos atrás, há 5 anos atrás até, um mercado completamente diferente. Agora a gente está indo para um outro mercado, né? Com tudo que a gente viveu na pandemia. E a cultura precisa acompanhar isso, tá? Ela não tem que ser estática. De novo, né? Não muda da noite para o dia, ok? A gente está falando de mudança de comportamento, estamos falando de coisas, né, intrínsecas nas pessoas. A cultura é profunda, não se esqueça, a cultura é complexa. Então, a gente não está falando de coisas simples, né, de usar um chapéu ou não. A gente está falando de mudança de hábito, mudança de comportamento. Então, não é da noite para o dia, mas, assim, num ciclo, a gente olha uma revisão anual, né, quando a gente vai olhar se a nossa estratégia está fazendo sentido, a cultura precisa estar muito conectada nisso, né. Então, a minha estratégia é essa, a forma como as pessoas se comportam precisa estar muito alinhada a isso, né. Então,
Eu preciso de um ambiente que seja mais colaborativo, eu estou precisando que as pessoas sejam mais ágeis, né? Eu estou precisando que as pessoas elas trabalhem mais sobre metas, elas conheçam mais metodologias, eu preciso que as pessoas se reconheçam mais. Tem N possibilidades, as possibilidades são infinitas, né? E vocês vão achar o caminho do que vocês precisam trabalhar, aprimorar, o que vocês estão sentindo falta. E aí a pergunta é sempre em relação à estratégia, né? Para que não fique isso muito amplo, tá? Então a cultura é viva, e aí como que eu influencio a cultura na direção necessária, né? A gente acredita na mudança cultural, toda organização tem o seu papel e a sua importância, né, nesse processo, mas o líder para a gente é fundamental na consolidação dessa cultura, né? Então, primeiro, como que eu influencio? Primeiro, né, se você é um líder da organização estudantil, e esse é um processo totalmente top-down, de cima para baixo, eu preciso ser exemplo, né? Esse é o primeiro ponto que a gente trabalhou com a liderança, né? Walk the talk. Então, a gente precisa despertar essa consciência e fazer os líderes refletirem se os comportamentos e as decisões que eles estão tomando são bons exemplos do que a cultura precisa. Essa é a primeira tarefa, ser exemplo, para poder influenciar a cultura. No segundo momento, a gente falou ali do pilar ali de símbolos e sistemas, né? E a liderança tem muito esse poder na mão, né? Então, a gente precisa refletir se os sistemas e os processos que eu sou responsável, né, incentivam os comportamentos necessários. Talvez sejam alguns membros aqui, talvez sejam alguns diretores, né? Então, a caixinha que está ali sobre a responsabilidade de vocês, as tomadas de decisão, o processo, o fluxo criado, está mandando que mensagem para as pessoas? Que a gente tem que ser rápido, que a gente é mais moroso, que a gente precisa ser burocrático, que a gente precisa ligar para um registro. Não importa, mas tá certo ou tá errado? Tá incentivando a cultura que a gente precisa ou não? Né? Pensem sobre isso. E no terceiro momento, né, a gente atuar como um consciência amiga, como um coach, né, olhando as pessoas à nossa volta, né, nos provocando positivamente, uma vez que eu tenho a cultura que eu desejo definida, se a gente está no caminho certo, se eu estou, se os meus processos estão e se os líderes à minha volta, principalmente. E se eu não sou líder, eu também posso fazer essa reflexão, né? O quanto que eu tô tendo essas atitudes, né? E o quanto que eu tô incentivando esses comportamentos à minha volta. Consciência amiga, talvez seja o nome mais diferente que tem aqui, também é uma ferramenta da Walk the Talk, né? Gente, isso tá no livro, tá? Fiquem tranquilos, tá tudo lá, é maravilhoso esse livro. Ele tem esse despertar para uma reflexão, a gente chama, tem esse nome bonitinho, né? Ele traz uma reflexão, ajuda a gente a julgar menos e ajudar o líder a refletir um pouco melhor sobre aquilo que ele fez, que ele falou, sobre o que ele não falou, quando a gente vê que é uma situação que está indo contrário do que a gente precisa, né? Então, é esse despertar, tá? E como sustentar a cultura, né? Vi até que a gente tinha uma pergunta em relação a isso, né? O Marcelo também me trouxe. E essa sustentação, né? Como é que está acontecendo no dia a dia? Tem 4 fatores críticos de sucesso que até servem para cultura e para engajamento, para algumas outras coisas que a gente acredita e trabalha na Tigre, que eu queria compartilhar com vocês, né? Primeiro é a liderança por exemplo, gente. Eu acho que antes de falar qualquer coisa, é a liderança pelo exemplo, né? Quando o dizer e o fazer, eles não estão alinhados, é o fazer que modela a cultura. Não tenham dúvidas. A Calorie Taylor, a dona da metodologia, ela prega muito isso, e quem vive na prática sabe disso. Não adianta você chegar aqui e falar que eu preciso me comportar dessa forma, que eu tenho que valorizar o cliente, se no final do mês você vai me cobrar, né, por outras coisas, né? Ou quando eu tomar uma decisão em prol do cliente, você vai me cobrar outros aspectos. Então, assim, liderança, por exemplo, coerência, tá? Propósito, né? Então, assim, esse é um segundo ponto muito importante, né? O quanto que a gente tenha a clareza do porquê que a gente existe, para que a gente faça a convergência entre o propósito pessoal das pessoas e o propósito aí da organização, tá? Comunicação,
né? Então, comunicação é a veia, né, condutora de todo esse processo, não só para a cultura, mas para uma empresa sadia, para uma organização estudantil fluida, né, onde a gente tenha cada vez mais comunicações francas, frequentes, consistentes, pessoais. A gente está vivendo um momento, né, de muita pandemia, momento de pandemia. Estamos passando pela pandemia e vivendo um momento muito remoto, online, né? E aí, no final do dia, gente, são as conexões que importam, né? A gente está aprendendo muito sobre isso, né? Não importa nem onde a gente esteja, mas as conexões de qualidade que a gente está fazendo, principalmente entre líder e liderado nesse momento. Então, essas conversas, a comunicação, ela tem que acontecer, né? Eu preciso estar próximo das pessoas, independente, né, de onde eles estão. Então, o feedback, né? O feedback é uma ferramenta para tudo, gratuita, acessível, e até agora, assim, não foi substituído por nada. Muitas coisas aí, quando a gente fala de prática de gestão de pessoas, elas foram sendo substituídas ao longo dos anos. Feedback até agora não apareceu nada melhor, né? Então, nada melhor do que a gente usar o feedback para reforçar a todo momento os comportamentos que a gente precisa encorajar e também que a gente precisa desencorajar nas pessoas, né? Isso garante aí a sustentação de uma cultura. E conversar com o seu time, né? No caso de quem é líder, né? A gente, no processo de comunicação, a gente acredita frequência e repetição. Eu preciso fazer, mas eu também tenho que ter frequência e repetição. Cultura sempre tem que estar na pauta, a gente sempre tem que estar falando disso. A gente começou essa jornada em 2016, a gente está em 2020, e a gente está lá fazendo, provocando a liderança positivamente nesse sentido, tá? E transparência, né, gente? A distração, ela corrói o engajamento do funcionário. Então, não só para o processo de cultura, né? Para qualquer coisa, né? Então, promova uma troca franca, né? Então, as pessoas precisam entender por que o meu líder, ele parou de dar prêmio para as pessoas por tempo de casa e começou a trabalhar a trabalhar por metas, por exemplo, premiar alcance de metas, né? Se você não sabe a resposta, começa a criar tanta coisa na sua cabeça, né? Ou mudança simples. O meu gerente, por exemplo, ele fazia uma reunião a cada 2 meses para a gente falar de resultado. Agora essa reunião está acontecendo a cada 15 dias, está acontecendo uma vez por mês. O que está acontecendo nessa empresa? Então, assim, corrói o engajamento das pessoas, começa a criar histórias. Então, não é nada confidencial, é uma jornada de transformação que tem uma necessidade por trás, né? Então, não tem problema nenhum da gente comunicar e convidar as pessoas a vir junto com a gente, né? Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Então, acho que é um pouco disso, são fatores críticos aí de sucesso que vão ajudar muito, acredito que dá alguns nortes aí para vocês quando a gente está falando de sustentação aí de uma cultura, né? Uma vez que eu venho mudando, uma vez que eu, né, mudei algumas chaves aí na minha organização estudantil, como é que a gente pode dar continuidade, né? Tem uma coisa que não está aqui, mas eu vi que teve uma pergunta aí no formulário, que foi, né, como é que a gente traz as pessoas para a cultura quando as pessoas são novas, né? E aqui eu acho que é legal comentar um ponto que uma vez que a gente estabeleceu a cultura que a gente quer ter, né, que a gente precisa ter nessa organização estudantil, quando a gente for olhar o mercado, galera, e quando a gente for selecionar novos integrantes e novos membros, a gente precisa também olhar a cultura no processo seletivo, né? Colocar a cultura no processo seletivo para que a gente traga pessoas um fit, né, cada vez mais preciso para essa cultura, né? Então, talvez as pessoas não venham prontas 100%, mas assim, minimamente o jeito delas trabalharem, delas gostarem de trabalhar. Então, assim, eu preciso de uma cultura de foco no resultado, trabalhar metas, né? As pessoas, a gente tem OKR, por exemplo, na TIG, né? A gente implantou esse ano. E aí eu entrevisto uma pessoa que, assim, ela se sente muito ruim trabalhando dentro desse modelo, assim, ela não acredita, ela não gosta, então, assim, ela não vai ser feliz, né? Não é a cultura que ela quer, ela está procurando uma outra cultura e não tem problema nenhum, mas é outra cultura que vai fazer ela feliz. Então, a gente precisa olhar esse aspecto também no processo seletivo, né? Como é que uma pessoa, né? Perguntar, né? Se ela já trabalhou, se ela já teve alguma experiência, como é que era a cultura, ou como é que ela se imagina trabalhando, como é que ela se imagina no dia a dia. Tudo isso que está na cabeça dela vai te dar alguns indícios ali de quais são as preferências daquela pessoa, né? E a gente vai ter uma ideia aí de que cultura ela está mais habituada.
tá? Gente, é isso. Eu queria... espero que eu tenha, sei lá, conseguido dividir um pouco com vocês os nossos aprendizados, né? É uma jornada muito bonita, de muito aprendizado, de erros e acertos, né? Uma jornada muito humana, né? De quem estava nesse processo. A gente continua aprendendo, eu continuo aprendendo um monte, né? Então, a gente está entrando nesse momento de refinamento da cultura. Já estou aprendendo várias coisas novas, né? Espero que de fato tenho conseguido compartilhar com vocês. Eu queria deixar por último uma frase que eu vi esses dias e para mim me marcou muito, porque fez muito sentido, que é uma frase do Kotter, né, no livro dele, Liderando Mudanças, né, ele fez uma analogia muito legal, né, então ele falou que a cultura, né, é como se fosse a forma com que o peixe se relaciona com a água, né, ela está em toda parte, embora invisível, e depois de um tempo você simplesmente não pensa nela, apesar da grande influência que ela tem sobre você. Né? Então, que isso possa gerar e despertar aí boas reflexões, né? Super. Uma dica, mas vou deixar meu amigo falar. Isso aí. Gente, antes da gente abrir para as perguntas, vamos para as dicas. A Dé tem umas dicas quentes aqui. E a gente tem umas perguntas legais também que a Brenda está organizando para a gente. Então, passando essa parte das dicas, a gente começa a trazer as perguntas, hein? Fiquem com a gente, dá tempo de mandar suas perguntas ainda, fiquem à vontade para usar o chat aí dos comentários. Vamos às dicas, Dé? Bora, gente, eu coloquei aqui tudo que a gente usou de mais relevante, assim, porque foi muita coisa, mas de mais relevante. As consultorias, Walk the Talk, vocês podem acessar através desse site. Hoje em dia a gente não trabalha, a gente internalizou muitas ferramentas, a gente aprendeu durante 3 anos, né? Então hoje a gente não segue com a mentoria da Walk the Talk, né? A gente segue mais com a Tutor, que é essa terceira indicação. A gente está fazendo trabalho de refinamento da cultura com a Tutor, porque fez mais sentido com o nosso negócio, né? A Walk the Talk, ela passou por algumas mudanças ali estratégicas, então não tem mais um escritório aqui no Brasil, coisas nesse sentido, né? Mas o processo ali de 2016 a 2018, metade de 2019, foi com a Walk the Talk, a base, assim, de tudo que a gente fez. Então, esse livro da Carol, A Cultura Através do Exemplo, foi o nosso guia, assim, para tudo que a gente fez, e ela realmente descreve muito bem as etapas, os porquês, as perguntas, né? É um livro, assim, que eu indico para vocês de olho fechado. O Filosofia de Gestão do Márcio Fernandes é esse projeto da Tutor que eu comentei, então não tenho ainda total propriedade para contar para vocês, de repente a gente pode conversar mais para frente aí num segundo webinar para falar de como é que está esse refinamento, mas também quero trazer para compartilhar com vocês que essa é a base do que a gente está seguindo aqui. O livro do Kotter, que eu indiquei, porque tem aquela frase, né, que é o Liderando Mudanças, um livro aí não é nada novo, mas sim com coisas assim, extremamente atuais, né? Bem interessante. Eu coloquei ali em cima também o link da Tribo. Tá? A Tribo é uma consultoria que trabalha também muito forte esse tema de cultura e de propósito, né? Tem uma pegada muito bacana. Ali no processo ali de criar o nosso manifesto, disseminar o manifesto, eles nos ajudaram bastante. E eu fiz questão de compartilhar, porque tem um artigo no site deles, lá gratuito também, que é muito legal, que dá várias dicas, né? De diagnóstico de cultura, gente, tem vários, assim, eu não trouxe porque o único que eu conheço é da Walk the Talk, que é de fato que eu conheci na prática, que eu posso assinar embaixo, né? Mas a Tribo fala de outro diagnóstico para a gente sondar a cultura, de outros arquétipos, né, de transformação cultural. Achei legal também compartilhar para vocês, quem quiser mergulhar um pouco mais no tema, pode brincar um pouco lá no blog deles. E também tem algumas empresas, né, eu estava fazendo o Bench com o Boticário, por exemplo, que não seguiram o Walk the Talk, conhecem, né, mas seguiram uma outra metodologia aí de um cara que é o Barrett, que fala muito também sobre cultura e que tem toda uma metodologia criada, né, em relação a valores, né, a cultura com base nos valores também, que aí já é uma outra linha, né, um outro estilo de jornada, mas eu acho legal quem tem mais interesse também ter acesso a ele, conhecer, porque nesse ramo de cultura, né, quando a gente fala de cultura, também é uma pessoa muito conhecida. Marçal, tá boa as dicas?
que você achou? Super legal, hein? Se mostrou uma trilha, uma direção, né, Dé? Eu achei super legal, assim. A gente vai para as perguntas agora, mas, assim, um resuminho, assim, da minha parte, né? Eu achei muito legal, assim, porque uma vez acho que normalmente as organizações têm um propósito, um objetivo já bem claro para a organização como um todo, né? Então, quem entra numa organização estudantil tem um motivo, ele está encantado porque ele quer ajudar a construir o protótipo ali, seja um Baja, um Formula Design, ou ele quer ajudar a organizar a semana de curso ali, enfim, né? Ou trabalhar numa EJ. Então, isso está bem claro. Aí, depois disso, desdobra numa estratégia. Então, todo mundo mais ou menos sabe o que tem que fazer para conseguir entregar os resultados. E a cultura, acho que é um ponto super importante, acho que você deu um tom super estratégico para a cultura, porque ela é um viabilizador super importante, né, da estratégia. Então, eu acho que ela dá uma luz na cultura que não necessariamente está super claro para a gente, para todo mundo, né, foi isso que eu entendi. E eu acho que para quem é de uma organização estudantil, me corrija aí, eu acho que talvez a cultura seja algo talvez ainda mais importante, porque todo mundo que está ali faz um trabalho voluntário, né, Dé? Então, se eu entro lá, poxa, primeiro mês, não me identifiquei com a cultura, não tem nada que me prenda ali, né? Eu não tenho um salário, ainda não tenho uma família para sustentar. Então, sim, cultura não faz sentido, o trabalho pode ser legal, mas o pessoal não fica, né? Então, talvez esse seja um ponto para monitorar também a cultura, né? Quem está saindo, por que está saindo? Então, eu entendo que esse também é um caminho, né? Então, achei muito estratégico, assim, a forma como você trouxe o tema de cultura. Eu acho super relevante para uma organização estudantil. E é legal que na sua ilustração com a Tigre, a gente conseguiu imaginar um passo a passo, né? Como que eu começo, como que eu mantenho, como eu vou dando meus próximos passos aí. Então, super obrigado. Estou super curioso para saber o que a Brenda vai compartilhar com a gente em relação às perguntas. Gente, muitíssimas perguntas, na verdade, né? Primeiro, Dé, super obrigada aí pela explanação. Eu faço parte de uma organização estudantil, sou líder de uma, inclusive, e assim, peguei vários insights, eu tenho certeza absoluta que o pessoal gostou muito, com certeza mesmo. E assim, para a gente começar a esquentar um pouquinho, né, queria compartilhar uma dúvida da Melissa, porque você comentou muito, né, do passo a passo que a Tigre implementou para efetivamente ter essa cultura organizacional forte atualmente, só que levou um tempo um pouco além do que as organizações estudantis têm o costume de ter uma gestão, né? Então, hoje em dia, a gestão da organização estudantil dura em média de 6 meses a 1 ano. E a Melissa gostaria de saber como que ela pode implementar uma cultura de forma mais ágil, mais rápida, para que efetivamente essa cultura seja positivada ao longo da gestão inteira, né? Poxa, Melissa, o nome dela? Isso. Difícil essa pergunta, hein, Melissa? Mas muito legal. Obrigada aí, Brenda. Obrigada pelas palavras. Bom, quando a gente a gente levou uma jornada, né? Mas a gente levou bastante tempo, né? Mas a gente tá falando, né, gente, de virar um transatlântico. A Tigre é muito maior que o navio. A gente tá falando de virar uma empresa de 80 anos do rumo que ela estava tomando, né, e virar completamente a embarcação para um outro olhar, para uma outra hemisfério, e 5 mil colaboradores, né? Então, quando a gente olha para instituições como essa, né, no caso ali de mudar algo mais rapidamente, né, a velocidade da indústria também é diferente. Então, acho que vocês vão perceber que na organização estudantil, talvez o mindset das pessoas e o fato das pessoas não terem hábitos tão enraigados, né, também pode contribuir para uma mudança mais rápida, tá? Então, assim, são muitos fatores a ser considerados, né? O que eu imagino é que, independente da gestão, né, a cultura, ela não vai poder da organização estudantil e sempre seguindo aquele líder novo que entra, né? A cultura, ela vai mudar se a estratégia mudar. Então, assim, e aí estratégias, assim, se forem muito diferentes, né? Se for alguma coisa que faça sentido na próxima gestão, a gente está mais falando de um refinamento, um ajuste rápido, né? Uma correção ali de rota, para ver se está de acordo com a nova estratégia, tá? Para que isso comece a fazer sentido, né? Então, assim,
São muitos fatores para eu considerar, mas para tentar fechar para você, né? Tudo vai depender do plano e dos fatores que a gente tem que mexer naquela organização estudantil, né? E não é para mudar tanto a cada 6 meses. Tem uma base da organização estudantil que eu tenho certeza que tem que ser mantida. Assim como a gente manteve na Tigre o DNA de pessoas, né? Nem tudo a gente joga fora numa cultura, né? Quando a gente está falando de uma transformação cultural, né? Tem algumas peças que a gente mexer e tem coisas que a gente quer manter, né? Então, talvez um dia encontrar uma ferramenta que tem um diagnóstico mais rápido, né? Com as pessoas mais abertas aí, né? A essa mudança, né? A virar essa chave de uma maneira mais rápida, possa fazer com que essa mudança cultural ela tenha mais velocidade. Perfeito, né? Eu queria só completar nesse ponto, né, dessa pergunta que a Brenda trouxe, porque durante a minha graduação e também fiz parte de algumas organizações estudantis, e eu acredito que o processo seletivo, né, as pessoas que essa organização está recebendo e mantendo na equipe, né, durante essa gestão, que pode durar 6 meses ou 1 ano, ela tem um papel muito importante na manutenção dessa cultura. E eu acho que quando a gente olha para organizações estudantis, no geral, todos nós somos amigos, né, antes de sermos colegas de trabalho dentro de alguma organização. E eu acho que é um papel super difícil dos líderes, mas super necessário de entender aquilo que a Dé falou lá no começo, né? Quais comportamentos eu estou encorajando e quando esses comportamentos que não fazem parte da nossa cultura acontecem dentro da nossa equipe, né, como é que a gente está agindo para corrigir, para remediar, enfim, para repreender, eu acho que certos comportamentos até de amigos nossos, e nós não somos recrutadores, né, treinados, enfim, para selecionar talvez as melhores pessoas que encaixam com a cultura, e erros podem acontecer, né, mas quando esses erros acontecerem, acho que a gente não pode ter medo de convidar pessoas talvez a se retirarem da organização, enfim, que não estejam contribuindo para nossa, né, para a cultura que a equipe precisa ter para alcançar os resultados. Acho que a entrada de pessoas aí tem um papel super importante também. Total, Bru. Eu acho também que é muito uma questão da gente olhar a cultura organizacional como uma constância, né? Então não é porque vai mudar a gestão, porque os líderes serão trocados, que a cultura em si precisa ser alterada também. Então eu acho que vocês exemplificaram assim muito bem. E aí a gente até comentando, né, um pouquinho dessa questão da cultura organizacional ao longo dos anos, a gente está passando por um período extremamente atípico, né? Eu acho que nunca as organizações estudantis estiveram tão desestabilizadas e tendo que se reinventar cada vez mais, dia após dia. Então as meninas da Projet, a Bruna e a Laura, pediram dicas de como a gente pode efetivamente engajar, né, e trazer pessoas que vieram de um processo seletivo remoto para dentro dessa organização estudantil, já com a cultura organizacional enraizada, já pensando efetivamente na implementação dessas pessoas dentro desse círculo. Legal, boa pergunta aí, excelente desafio. É muito do que a gente está vivendo, né? E aí, a minha principal dica é aquela dica ali da comunicação, gente. Então, assim, proximidade com essas pessoas, muita proximidade com essas pessoas, e vocês olharem aquele tripé de comportamentos, símbolos e sistemas para ver se, por meio daquelas fontes de mensagem, elas estão recebendo as mensagens certas do que é valorizado, do que é encorajado naquela organização, né? Então, eu, por exemplo, quando eu recebo um profissional, né, é mais com a liderança, né? Quando eu recebo um novo líder, eu sempre conto a historinha que eu contei para vocês hoje, né? Porque eu brinco de historinha, né? Porque é um conto mesmo, né? Mas eu conto para fazer sentido algumas coisas que ele vai ver na organização, né? Porque eu sou muito transparente, falo, olha, a gente ainda não é essa empresa totalmente transformada, né? A gente está no processo, a gente está numa jornada. Então, você vai chegar aqui e você não vai ver essa cultura linda e já enraigada de resultado, cliente, inovação. A gente está precisando de ajuda, né? E você que está vindo de fora, muito ao encontro dessa cultura, que quando a gente olha, principalmente a liderança, a gente olha com esse olhar, né? A gente precisa vir muito ao encontro dessas características, nos ajude a identificar que falhas ainda temos, né? E que oportunidades de melhoria a gente tem, para que a gente cada vez mais reforce para as pessoas esses arquétipos. Então, acho que esse é o segredo.
Show. Bru, quer complementar alguma coisa? Tá tranquilo? Assina embaixo do que a Dé falou. Show. Agora, Dé, pegando um pouquinho do gancho do que vocês comentaram, né, aí do passo a passo de como foi e como vem sendo, na realidade, essa implementação da cultura organizacional dentro da Tigre. Você disse que levaram anos e anos para conseguir implementar uma ação que parece simples, mas que, na realidade, faz toda a diferença para o time, né? E o Renato, da Avanço Consultoria Júnior, perguntou qual foi ou quais foram os maiores desafios aí que vocês consideram que vocês enfrentaram ao longo de todo esse processo de implementação? Uau! Nossa, gente, vamos fazer uma outra live só dessas perguntas. Muita pergunta. Não, tá me gerando até algumas reflexões, né? Puxa, boa pergunta. Nossa, que é muito desafio, né? Um processo de uma transformação cultural. Tava participando de uma roda de conversa na semana passada e uma gerente da Clabin, que também passou por um processo muito parecido, né? Ela trouxe que é preciso muita coragem, né, para fazer um processo como esse, né? E eu acho que a minha gestora, né, hoje ela é diretora de RH da Tigre, né? Mas na época ela era gerente de cultura e liderança. Ela teve muita coragem para tocar esse processo, porque é muito desafiador a gente questionar a alta liderança, assim, não só por uma questão de hierarquia, tem uma questão de hierarquia, mas assim, são profissionais, né, gente? A gente estava falando de culturas assim muito enraigadas, e a cultura e a alta liderança da Tigre, como a gente acredita realmente nas pessoas, ela não foi. Quando ela se transformou, a gente não zerou a diretoria, né? A gente tem diretores com muito tempo de casa, então com muitos hábitos assim enraigados. Então, assim, esse olhar da empresa como uma indústria e não como uma empresa, né, que apesar de criar um produto, a gente presta um serviço, né? A gente tem um ótimo pós-venda, a gente está indo para o segmento de consultoria com a TAE ali, fazendo projetos de reutilização de água, né? Então, despertar esse olhar para o cliente é muito difícil, né? E é muito desafiador, porque a cultura ela se dá no dia a dia, né? Então, eu não posso chegar e estabelecer uma campanha, eu posso até fazer isso, mas se ele não tiver nenhuma consistência, o comportamento não muda, né? Então eu acho que tem um desafio muito grande em a gente questionar, né? A minha gestora teve que dar vários feedbacks para o presidente, assim, porque até o nosso presidente vindo de um outro mercado, né? Ninguém sabe como tocar um processo como esse, né? A consultoria tinha tudo isso a ver, mas a gente estava aprendendo. Então, assim, como é que ele ia despertar isso no time abaixo dele, que ia despertar no time abaixo? Então, assim, é muito aos pouquinhos, assim. Então, aqui a gente começa mostrando o conceito, fazendo as pessoas entenderem, fazendo ela criar uma autoconsciência, né? E aí, essa autoconsciência, ela precisa ser observada durante um tempo, né? Eu não posso ver aquele líder só em uma reunião, né? E ver que a mensagem dele foi correta, né? Que ele reconheceu uma pessoa certinha. Eu preciso ver ele de novo, para ver a constância daquilo, né? Porque a mudança de comportamento, ela se dá por meio, né, dessa constância. Então, eu preciso ver o quanto que isso, de fato, até que ele faça isso quando as luzes estiverem apagadas, que é como eu brinquei com vocês, né? Cultura acontece quando ninguém está vendo, quando a luz está apagada. Então, até para que eles movam o ponteiro. Então, a gente teve que se repensar muitas coisas, né? Ainda tem alguns desafios, a gente tem a família que está no conselho, tem alguns rituais para eles que são muito importantes, né? E é delicado para a gente tocar nisso. Então, tem que ser assim, aos pouquinhos, por exemplo, né? Nada muito sigiloso, né? A gente tem uma festa que é a festa das medalhas. E a gente premia as pessoas por tempo de casa, né? Mas a gente dá um relógio, e isso para a família é muito importante, né? E para a gente que tem esse mindset assim, de resultado, de trabalhar a meritocracia, premiar por tempo de casa já não faz mais tanto sentido, né? Mas para a família é muito importante. E aí, como é que você dá um feedback nisso para o dono da empresa, para o neto do dono que criou o fundador? Né? Então tem esses desafios assim da gente ter conversas difíceis e a gente não pode falar como tem que ser feito, gente, a gente não vai mudar a cultura assim, a gente tem que despertar uma reflexão, por isso que a gente usa o termo de consciência amiga.
A gente tem que ajudar a mostrar qual é a importância e mostrar o impacto de uma decisão que às vezes parece muito simples, mas que ele não tem consciência do quanto de mensagem está mandando para a organização com aquela simples palavra, com aquela simples tomada de decisão, né? E aí é nisso que dá o tempo, né? Porque é um trabalho, né, de formiguinha, a gente começar a se despertar, porque a gente está acreditando numa cultura para consolidar, né? A gente poderia ter virado a página e falado, já fizemos um plano de disseminação, já tem tudo na parede, a gente fez uma pesquisa, deu 85%, né? Estamos ótimos, conseguimos virar a cultura, mas a gente quer uma coisa mais consolidada, né? A gente quer nos olhar verdadeiramente e perceber esse avanço. Eu brinco que o meu objetivo, gente, é fazer com que a minha cadeira não exista. Não precisa ter uma pessoa de cultura cutucando ali, provocando ali, falando, gente, resultado, cliente, inovação. Isso aqui não está conectado com o que a gente está falando de acompanhar e corrigir a rota. Então, assim, o meu objetivo é fazer com que a minha cadeira não aconteça, que ela não exista, na verdade, né? E aí, para essa virada total, ainda tem um pouquinho. Ótimo. Dé, o Renato disse que a gente não vai achar ruim de forma alguma ter outra live, então todo mundo tá querendo outra. Isso é um prazer, tô adorando as perguntas. Incrível. A gente tem tempo para mais uma? Temos, Marcelo, nosso mediador aí. Saideira, então? Saideira. Porque realmente o pessoal gostou bastante. Mas assim, Dé, a gente sabe, né, que principalmente dentro das organizações estudantis existem diversos setores, diversas diretorias. E normalmente essa parte, né, de tentar implementar a cultura organizacional advém muito da presidência, normalmente, né, que são os líderes, ou do RH, ou gestão de pessoas, que a gente chama dentro das organizações estudantis. Existem outros tipos de setores que você acha interessante que podem auxiliar aí nessa implementação, ou até mesmo na continuação da cultura organizacional dentro da organização estudantil? Tem sim. Tem as áreas, processos, né, e ferramentas que a gente chama que são alavancas, né? Então, eles conseguem, são áreas que têm uma influência maior sobre a cultura na organização. Inclusive, quando a gente tem uma ferramenta que a gente revisa a cada 2 anos, que chama posições críticas, né? Inclusive, essa é uma questão para a gente avaliar aquela posição. Então, a gente vê, sei lá, um gerente de financeiro. Uma pergunta lá, o quanto que essa posição influencia a cultura? E aí, é um processo, não tenho dúvida, top-down. O presidente precisa estar muito comprado com isso, né? E os diretores, porque é liderança por exemplo, gente. Isso vai ser cascateado para baixo, se eles entenderem a importância, se eles estiverem no caminho, se eles estiverem reforçando o que precisa ser reforçado para que essa cultura tenha mudado. Mas tem algumas, estrategicamente, a gente pode colar, né, ficar bem conectado com algumas áreas que têm um poder de abrangência maior, principalmente quando a gente olha aquele tripé. Então, ali eu falei, por exemplo, de promoção, né, promoção, demissão, ainda são áreas no RH, né, mas quando a gente fala de TI, por exemplo, TI é uma área que eu estou sempre trocando com eles, né, que o que eles criam lá, o que de ferramentas, de sistema eles aprovam, gente, influencia rapidamente a nossa cultura, né, então a gente precisa estar muito conectado com TI. Mas isso olhando a necessidade da Tigre, tá? Vocês vão achar as áreas parceiras de vocês pensando na cultura que precisa ser desenvolvida. Mas no nosso caso, o TI, por exemplo, é uma grande parceira, porque a gente está falando principalmente de formas de repensar, né? Então, assim, se eu tenho um TI que não tem essa rapidez, que não tem esse mindset, que não tem essa pegada, que não está entendendo o momento que a gente está, ele vai começar a trazer para a companhia ferramentas muito contra. Então, TI, por exemplo, a área financeira, porque a gente trabalhou foco no resultado, então, a área que a gente chama lá na TIG de FP&A, que é a área de finanças, planejamento, projeções financeiras ali, e orçamento, quando eles mandam uma diretriz de orçamento, parece que é só uma diretriz de orçamento, gente, mas isso manda tanta mensagem cultural, a forma como você vai fazer esse orçamento, a forma como você vai gerir esse orçamento, tudo isso dita cultura. Então, é uma área, por exemplo, que a gente também anda bem próximo, bem junto, o planejamento estratégico, né? Então, assim, eles discutem alguma coisa, eles precisam estar conectados com a gente, né? Porque se um diretor não tem isso no radar,
o planejamento estratégico está muito comprado e está muito certo do caminho que a gente está culturalmente. Então, se tiver qualquer desvio na estratégia, eles precisam ter consciência do quanto isso está conectado. E o que eles comunicarem lá também é uma alavanca cultural para mudar a organização. Então, a gente precisa estar muito próximo. Legal. Ótimo. Dé, super obrigado. Antes da gente ir para a parte das considerações finais aí, depois eu queria abrir para você, para a Bruna, para ir os pontos finais. Só queria passar uma mensagem para o pessoal, né? Aqui o JP está projetando para a gente. Fiquem à vontade para acessar, né, as redes sociais da Tigre, as redes sociais da Empower estão aqui na descrição, né, do webinar. Vocês vão encontrar lá também 2 links para 2 formulários. Então, um deles é feedback. Então, é super importante que vocês avaliem, né, a forma como a gente trouxe esse conhecimento para vocês, a gente trouxe aí na granularidade que ficou legal para vocês, em termos de aplicação, enfim. Então, esse feedback é super importante aí para a gente e sempre melhorando para as próximas, né? Esse é o nosso segundo webinar, a gente tem mais 2 por vir, né? A gente estava falando sobre o próximo hoje, já está muito legal também, a gente tem um timaço da Tigre super envolvido aqui, né? E é isso, então a gente está querendo aprender cada vez mais com vocês para a gente melhorar na percepção de vocês, na perspectiva de vocês, legal? E certificado também, tem um formulário que vocês preenchendo, né? A gente vai encaminhar o certificado de participação no e-mail de vocês. Legal? Então, rapidinho para preencher lá. E aí, para as nossas considerações finais, né? Eu queria super agradecer a Dé, uma parceira super querida. Obrigado por trazer o conhecimento que você tem adquirido ali na Tigre, implementando, né? Super mão na massa ali. E muito obrigado pelo cuidado que você teve, Dé, assim, de traduzir todo o conhecimento. Acho que foi super acessível, né? A forma como você trouxe. Mesmo acho que quem ainda não teve um primeiro contato com cultura, acho que deu para entender muito bem quais são os caminhos e o porquê, né? Qual que é a vantagem de ter uma estratégia bem definida. E talvez o primeiro de tudo, né? Queria que muito você tivesse visto esse webinar 18 anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, mas eu acho que o principal, né, assim, é o despertar, né? É o despertar para o benefício que a cultura organizacional tem no impacto da estratégia. Então, primeiro passo, é dar consciência de que você pode influenciar. Ela existe. Se você não influenciar, alguém vai fazer alguma coisa, a cultura vai se mover num sentido. O ponto pode influenciar e isso pode te ajudar na estratégia que te leva mais próximo ao resultado. Então, faz sentido. Quem está na agenda dos líderes, né? Até na hora de falar me atrapalhei um pouco, mas acho que isso é muito legal, né? Queria muito te agradecer isso, porque isso é super difícil de trazer esse despertar, né? E quando vem acompanhado do passo a passo, é algo muito especial, então super obrigado. Passo para você depois na sequência, Bruno. Imagina, Massal, eu que agradeço, né? Compartilhar conhecimento para mim é sempre um prazer. Então, eu fiquei muito feliz de estar com vocês, assim, por mais que online, que eu não estou vendo ninguém, só estou vendo a minha apresentação aqui, me sentindo super sozinha, mas mesmo assim, tentando transmitir aí a mensagem aí pelas perguntas, né? Estou vendo quanto que as pessoas captaram. Mas mesmo assim, eu sinto muito essa energia, né? E isso me faz muito bem. Então, eu que, na verdade, agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui compartilhando. E estamos juntos mesmo, são 5 anos, né, Massal, falando de alguns temas, chegamos agora no tema de cultura, espero que essa parceria aí dure por muitos anos, né, que a gente consiga fortalecer cada vez mais a nossa conexão aí com as organizações estudantis, que para a gente são muito importantes. Gente, muito obrigada, né, a todo mundo que participou, foi novamente um prazer estar aqui, né, com o Massal, com o JP, com a Brenda, que eu conheci hoje, inclusive, foi um prazer. Prazerzaço, Bru. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria colocar novamente a Tigre super à disposição. O Massal falou novamente, mas vocês têm um formulário de solicitação de ações, então contem com a gente, né, para o que precisarem, os temas que a gente conseguir levar e atendê-los vai ser um prazer. Queria agradecer a Dé novamente, que assim, topou o nosso convite de imediato, ficou super animada. E é isso, gente. Até os próximos encontros que a gente vai ter. Ô, Bruna, só uma coisa. Você vai dar um spoiler para a galera e contar qual que é o tema do próximo webinar? Pode contar ou não? Pode contar, tá confirmadíssimo já.
Então conta você, né? Você que é a dona do webinar. Vamos lá. Bom, gente, eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas a gente fez o primeiro webinar aí, né, sobre equipe de alta performance, agora falamos sobre cultura organizacional, né, e o próximo tema tem tudo a ver aí com esses dois que a gente já trouxeram, acho que é mais uma escadinha aí para complementar, né, esses temas que estão super ligados e casados entre si. O próximo webinar vai ser sobre equipes de alta performance, né, com a gestora que eu sou super fã também aqui da Tigre, que está super empolgada também, preparando conteúdo super legal para vocês. Então, esperem aí que no próximo mês vai vir mais um conteúdo super bacana. Legal. Muito legal. Animado, ansiosos. Semana que vem, né, Bruna? O próximo webinar? Dia 11. Já amanhã, se quiserem. As OIs topam, hein? Só topa, né, gente? Então, legal, gente. Super obrigado pela participação de vocês, ficaram até o final. Obrigado pelas perguntas, que super legal, super legais, ajudam a gente a direcionar o conteúdo e entender um pouco mais que tipo de conteúdo vocês querem receber, né, e nos ajuda a trazer de uma forma cada vez mais aplicável para vocês, né? Então, obrigado. Contem com a gente se vocês precisarem, Empower Tigre. Dia 11, estamos de volta aí, equipe de alta performance. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, gente.